Oi, vamos continuar? Parei no 45, ele foi bem pequenininho, menos de 20 minutos, eu acho. Então vamos ao 46. Ima e Bogar. Então a Segunda Guerra Mundial teve início. Os 2 homens que me pertenciam vestiram uniformes. Meu marido serviu numa das maiores fábricas do país, encampada pelos militares. Ele precisou aceitar a função de comandante, o que é uma posição difícil. Certo dia estávamos sentados à mesa, meu marido e eu. A porta se abriu e meu filho entrou, num uniforme da Força Aérea. Tive a sensação de que a terra me fugia sob os pés e que eu caía num abismo. Os filhos dos nossos amigos que foram ser aviadores em pouco tempo acabaram no cemitério. No entanto, quando ele entrou, tive ao mesmo tempo a impressão de já tê-lo visto com aquele uniforme antes. Mas não tive tempo para ficar pensando onde e quando isso poderia ter ocorrido, pois fiquei perturbada pelo fato de ele ter se tornado aviador. Os países que lutavam contra nós na guerra tinham aviões muito melhores que os nossos. Eles podiam abater sem a menor dificuldade os nossos melhores garotos. Só eram aceitos como aviadores os que passassem pelos mais intensivos testes de saúde. Na época, eu estava trabalhando justamente numa grande composição que deveria servir de lembrança a ser colocada no túmulo de um aviador que fora abatido, um amigo de infância do meu filho. E eis agora o meu próprio filho vestindo o uniforme de aviação. Como veio a usar esse uniforme? Perguntei. Como? Retrucou ele. Fui admitido entre os aviadores, disse com bastante orgulho na voz. Mas nós pedimos que fosse aceito entre os soldados de engenharia. Como fui parar entre os aviadores? Não se admite jovens sem a permissão dos pais. Mamãe, estamos em época de guerra. Não é necessária a permissão paterna, como vê. Fiquei calada. Nada havia a ser feito. Seguiram-se dias em que, como sonâmbula, fiquei andando pela casa, falando com Deus. Terminara a ascendência que tinha sobre meu filho. Era preciso entregá-lo ao Senhor. Fiz isso conscientemente. Era preciso admitir que Deus ama mais o meu filho, precisa amá-lo mais do que eu, visto que ele é Deus. Mais do que eu posso amá-lo, como ser imperfeito que sou. E contava com o fato de que acontecesse o que acontecesse, isso seria para melhor, mesmo quando, ao meu coração de mãe, em minha miopia terrena, o fato parecesse uma catástrofe. Precisava transformar a minha fé na realidade de Deus em ação. Meu coração não devia tremer. Meu sistema nervoso devia guardar a mais completa tranquilidade,
porque eu não podia mais considerar o destino do meu único filho a partir do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista do todo, onde não há espaço nem tempo, e ter de agir de acordo. Outras mães rezaram dia e noite por seus filhos. Como eu faria isso? Deus não se deixa influenciar por argumentos humanos, e eu sabia que, segundo a lei do caráter e do destino, aconteceria com o meu filho exatamente o que fosse melhor para o desenvolvimento de sua consciência. Sim, Deus o ama, mais até do que eu. Foi esse pensamento que me deu forças para continuar a viver. Durante a guerra, a vida passou a ser uma constante espera pelo fim desse assassinato em massa. Por fora, tudo parecia igual. Trabalhávamos, íamos a concertos, íamos à ópera, frequentávamos o círculo de amigos, mas deixávamos a situação transcorrer sem notar, pois por trás de tudo estava a espera pelo fim da guerra. Assim se passaram alguns anos, e interiormente eu via o rolo compressor se aproximando do leste, cada vez mais perto. Certo dia, uma amiga me telefonou dizendo que gostaria de me apresentar uma pessoa muito interessante. Tratava-se de um indiano yogi autêntico. Ela já pretendera me apresentar muitas vezes yogis autênticos, mas sempre acabávamos por constatar que não passavam de pessoas comuns. No entanto, ela estava convencida de que todo indiano é um yogi autêntico. Portanto, nem me entusiasmei com a ideia. Mas ela insistiu em que precisava falar comigo a qualquer preço. Então veio me visitar. Contou uma longa história. Disse ter visto a fotografia de um jovem indiano num jornal e que se pusera a procurá-lo por toda parte, sem êxito. Finalmente, graças a um acaso extraordinário, descobriu que o indiano que procurava em vão na cidade de mais de 1 milhão de habitantes morava no mesmo prédio de apartamentos que ela. Era um prédio imenso e parecia perfeitamente natural que os moradores não se conhecessem. Ouvi com toda a paciência o seu relato. E então perguntei, a fim de interromper nova sequência de histórias. Bem, o que deseja de mim? Você tem de conhecê-lo. Permita que eu o traga aqui e o apresente. Ele não vai a lugar nenhum. Vive em completo isolamento. Mas quando lhe contei a respeito de suas palestras semanais sobre a filosofia da yoga, ele se mostrou imediatamente disposto a vir. Veja, eis algumas fotografias, disse ela por fim, entregando-me umas fotos. Peguei as fotos na mão, desinteressada. Dei uma olhada superficial nelas e, de repente, quase fiquei sem fôlego. Bogart. Olhei todas as fotografias com o coração batendo acelerado. Não havia dúvida. Aqueles grandes olhos negros, a expressão de todo o rosto que irradiava uma inocência inacreditavelmente infantil, reconheci logo, era ele. Mas agora já não era o rapazinho que conheci, cuja imagem trago bem no fundo da alma, mas um jovem, um adulto. Ellen, disse a minha amiga, amanhã à noite estarei livre.
Pode trazê-lo com você. No dia seguinte, Ellen veio com Bogart. Tomamos chá. Falamos sobre os assuntos mais variados. Mas enquanto isso, eu via no íntimo quadros de um grande palácio, feito de enormes blocos de pedras, e dentro de um salão que pertence aos meus aposentos, móveis majestosos, todos filetados a ouro, uma cama baixa coberta com as mais lindas peles de animal, uma figura, uma silhueta, as pernas, os braços, as mãos, o corpo, até o pescoço. Apenas não vejo a cabeça, porque essa figura sou eu, sentada sobre as peles, e aos meus pés senta-se uma criança, um menino muito inteligente que olha para mim através dos olhos desse indiano. E ele? Por que me chama de rainha? Pergunto-lhe a razão. Porque a senhora é uma rainha, responde com convicção. Sim, o senhor tem razão, retruca meu marido. Liderar ela sabe, principalmente sobre mim. E riu de todo o coração. Todos precisamos rir também. Meu filho entra na sala, vê o hóspede indiano e fica parado, mudo de espanto. Então controla-se e eu o apresento. Ambos se observam, entre surpresos e intrigados. Trato de salvar a situação de constrangimento visível e ofereço mais chá. Meu filho se senta, toma o chá, mas não pode desviar os olhos do indiano. Foi assim que Bogart veio ter conosco pela primeira vez. Em pouco tempo, tornou-se o queridinho da família. Meus pais e minhas irmãs o aceitaram como se fosse um irmãozinho. Ele abriu uma escola de yoga e, visto que eu conhecia a língua, pediu-me que desse aula uma vez por semana, esclarecendo fatos relativos a yoga. Começou o nosso trabalho conjunto. A guerra prolongou-se por mais alguns anos. No inverno, todos trabalhávamos como antes. No verão, nos retirávamos para a pequena casa na floresta. Bogart nos acompanhava, vivendo na floresta segundo as leis da yoga, da forma como aprendera a fazer em seu país com seu mestre. Meu filho já sofrera uma queda com avião e isso ficara para trás. De uma maneira extraordinária, ele saíra ileso, com uma ligeira contusão craniana. Agora estava outra vez completamente saudável. Apenas uma cicatriz sobre sua bela testa revelava que sofrera um grave ferimento. Num dia quente de verão, quando o grande rolo compressor que vinha do leste já estava bastante próximo da fronteira, a minha mãe, minha querida e terna mãe, caiu ao solo. E quando quisemos ajudá-la a se levantar, ela disse: é um derrame, é um derrame. Ficou deitada na cama e, lutando por respirar com dificuldade, conseguiu dizer as palavras, esclarecendo-nos que uma parte do corpo já estava morta. Ela o sentia. E quero que saibam, disse ela, é tão interessante eu estar metade aqui e metade do outro lado. Também só vejo vocês meio que por fora, mas também já vejo o interior de vocês. E agora também vejo o seu destino futuro.
Quando eu se melhorar, eu lhes direi tudo, mas agora mal posso falar. Ela já estava ligada ao outro mundo. Quando alguma amiga falava sobre ela em sua própria casa, mamãe dizia: neste momento, a minha amiga X está aqui comigo e está dizendo o seguinte. E mamãe reproduzia exatamente as palavras que sua amiga estava dizendo a quilômetros de distância naquele exato momento. O que podemos comprovar. Muitas vezes também aconteceu de mamãe estar embaixo com a enfermeira. Eu falava sobre ela no segundo andar com meu marido. Então, ali embaixo, ela dizia para a enfermeira: minha filha Esther está aqui agora e está dizendo o seguinte sobre mim. E repetia exatamente as mesmas palavras que eu usara 2 andares acima. Certo dia, a enfermeira me telefonou pedindo-me que fosse até lá imediatamente, pois minha mãe tivera um segundo derrame. Corri escadas abaixo. Mamãe estava deitada ali, com a palidez da morte e já não podia falar. Ela me apontou a língua com a mão direita, para que eu soubesse que não podia mais movê-la. Assim ela ficou deitada durante várias horas, sem poder dizer palavra. De repente a porta se abriu e Bogar entrou. Mamãe olhou para ele, com o pobre rosto repuxado, semi-paralisado, e seus olhos brilhantes de alegria. Bogar sentou-se perto dela e pegou seu pulso com a mão. Depois de 1 ou 2 minutos, minha mãe abriu a boca e disse lentamente, sílaba por sílaba, mas com toda a clareza: da mão de Bogar irradia-se uma força para mim, e essa força agora chegou ao ponto da minha cabeça em que sinto uma pressão que me impede de falar. Agora, com a ajuda dessa força que passa de Bogar para mim, livrando-me dessa pressão, posso falar outra vez. Eu ainda queria lhes dizer que... E ela nos contou algumas coisas importantes referentes aos seus últimos desejos. Bogar saiu por alguns momentos e mamãe ainda pôde falar durante 1h30. Então, de súbito, ela disse: agora a força vai desaparecendo gradativamente. A força que o pequeno e querido Bogar irradiou em mim. Cada vez tenho maior dificuldade para usar a língua. A ligação entre mim e o meu corpo está se desfazendo. Deus esteja conosco. Estas foram suas últimas palavras. Depois de 2 dias, nós a levamos dentro de um esquife para fora da casa da família. Seu lugar à cabeceira da mesa ficou vazio. Apenas uma vela brilhou desde aquele momento em diante, à frente da cadeira que ela sempre se sentara. Acabou. 19 minutinhos, né? Então agora, lá atrás, em alguns dos capítulos, eu lembro que ela citou isso. Não sei se foi na época da guerra, que ela estava fazendo aquela experiência, né? E a casa estava sendo bombardeada, e antes do bombardeio atingir a casa, eles se sentaram, e eu acho que ela citou isso, que o lugar da mãe ficava sempre vazio. Aí eu falei, gente, pensei, né?
Gente, como é que a mãe dela morreu? Passou e eu não vi? E agora ela está aqui. É uma grande colcha de retalhos, né? Aqui esse livro, né? É um patchwork. Eu estou adorando. Vamos ver, tá? Fiquem bem, queridos, queridas, amadas, amados. Desejo que estejamos bem, que nos fortalecemos, né? Fortaleçamos. E o isolamento continua. Hoje é dia 7 de junho. Ainda muitas mortes, crescendo muito esse número. Mas estamos aqui silentes, o nosso pensamento em Deus, tendo que tomar nossos cuidados, porque, como diz ela aqui, olha, achei uma frase dela aqui muito importante, que vê. Ela disse assim: Deus não se deixa influenciar por argumentos humanos. E eu sabia que, segundo a lei do caráter e do destino, aconteceria com o meu filho exatamente o que fosse melhor para o desenvolvimento de sua consciência. Sim, Deus o ama. Então, Deus nos ama. No início, quando o filho se colocou neste, entre aspas, perigo, ela perguntou: mas não havíamos combinado isso e você foi lá e fez aquilo? E isso está acontecendo com a gente, né? A ciência está, entre aspas, combinando com a gente que devemos, se possível, ficarmos em casa. Se não, que saiamos de casa com toda a segurança possível, higienizando nossas mãos, tendo cuidado quando a gente estiver em locais com muita gente, como o mercado, né? E que a gente precisa obedecer. Obedecer à ciência e a Deus, porque uma não está desligada da outra. A ciência é Deus. Cada vez que um cientista, e hoje eu vi na TV, falando sobre a cloroquina, e a gente às vezes pensa que a verdade não vem à tona, a verdade vem à tona, né? Muitos pesquisadores agora tentando descobrir quem fez, por que fez e como fez a cloroquina ser dita como o melhor remédio a ser dado para quem está com Covid. E pelo que eu vi aparecendo ali na TV, é como se fosse um placebo, né? Dizia minha avó: não fede nem cheira. Minha avó falava assim: não fede nem cheira. E a verdade é sempre a verdade, com letra maiúscula, né, gente? Eu tenho muita fé. Fiquem bem. Que o Senhor nos abençoe todos os dias. Abençoe nossos corações, nossas mentes. Abençoe todo o nosso ser, para que a gente respeite o solo que a gente pisa, para que a gente respeite todos os reinos da natureza, que são importantes. Eles falam com a gente, eles nos ajudam, nos alimentam. Nós somos constituídos de muitos minerais. Nós nos alimentamos do reino vegetal e muitos também do reino animal. Vamos reverenciar isso tudo, porque é um grande presente estarmos aqui todos juntos. Fiquem bem. Um grande e afetuoso abraço para todo mundo. Até mais ver.